Glória a Deus. Nós vamos apresentar uma criança nessa noite. Vou chamar aqui pelo nome. Glória a Jesus. Nós vamos apresentar Ana Clara Martins Nogueira. Nasceu dia 1º de fevereiro. Tá novinho, né? Glória a Deus, desse ano. Vem para cá então os pais. Esse nome aqui eu tenho dificuldade de falar, viu? Cartletre. E a Milena. Glória a Jesus. Para quem não sabe, vamos apresentar aqui a netinha do Carlindo. Glória a Jesus. Carlindo Pantoja. Glória a Deus. Pode vir para cá os avós, pais, se tiver tio aqui. Glória a Deus, está aí, ó. Ana Clara. Glória a Jesus. Quantos netos já tem, Carlindo? 4 netos. Maravilha, amém, irmãos? Jesus, ele disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Aliás, nós somos ensinados por Jesus a nos tornar como crianças. Nós temos que ser maduros, ou ter maturidade, mas ter um coração de uma criança, atitudes de criança, que almeja, que deseja sempre o leite materno. Assim devemos também desejar o leite espiritual, amém? A prerrogativa que cai para nós pais primeiramente, é a prerrogativa de ser fiel ao Senhor, de servir ao Senhor. Pelo menos até os 12 anos, a criança ela não filtra nada. Então ela aprende sim ouvindo, ela vai assimilando, mas ela segue exemplo. Ela não filtra nada. Por isso que não dá de confiar. Ah, mas já é grande, parece adulto, só parece, mas é uma criança, não tem discernimento. E por isso que o exemplo, servindo a Deus, é o que faz total diferença, amém? Uma outra prerrogativa é a prerrogativa da fé, que a gente vê lá no Salmo. Davi fala que os filhos são a herança do Senhor, e os filhos da mocidade são como flechas na mão de um guerreiro. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus ele tem um desígnio para cada criança, e tem um desígnio para a vida da Ana Clara. E essa visão que é passada para o pai, para a mãe, para os avós, para a igreja ela abençoa e ela educa. Daí vem o que Paulo fala: pais, crie os seus filhos no temor do Senhor, ou na disciplina do Senhor. É a única forma de criarmos os filhos alinhados com um propósito e com um destino profético para a vida delas. É criar no temor do Senhor, amém? Nós estamos aqui hoje para, junto com a família, apresentar o Senhor, consagrando ao Senhor. Que na verdade quem faz isso são os pais, né? A igreja organizou, né, ou colocou na sua liturgia esse momento de consagração, mas a prerrogativa bíblica ela não cai sobre o pastor, ela cai sobre os pais. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia. É o pai que cria, é o pai que educa, é a mãe que cria, é tudo a mãe. A igreja, que não é essa estrutura física, mas somos nós. E eu sempre falo que quando apresentamos ao Senhor, estamos apresentando para a igreja. E a igreja, ela deve todos os dias orar, e sempre que tiver oportunidade, ministrar na vida das crianças, amém? E vamos aproveitar esse momento, que estaremos orando, consagrando, abençoando a vida da Ana Clara Martins Nogueira. E você que tem filhos ou netos, você vai aproveitar esse momento também para fazer uma oração ao Senhor, para abençoar mais ainda os teus filhos em nome de Jesus, amém? Você pode estender sua mão para cá? Chega mais para frente aqui, amados, tá?
Glória a Deus. Bem, tá bom, tá? A igreja vai estar abençoando a vida da nossa Ana Clara. Ela está olhando atentamente. Acho que é a luz que chama a atenção dela, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Carlinhos, tu pode pegar ela e tu está aqui não só como avô, mas também como líder, como diácono. Amém? Glória a Jesus. Isso. Vamos orar? Glória a Deus. Nosso Deus, obrigado pela vida da Ana Clara. Aleluia. Nós ministramos sobre ela, Deus vivo, a tua bênção. Aleluia. Ó Deus, a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus. O Senhor disse para Jeremias, antes mesmo que tu viesse a ser concebido, eu te conheci. E antes que tu viesse nascer, eu te constituí profeta às nações. Nós cremos que o Senhor estabeleceu um propósito para a vida de cada pessoa. Nós cremos que o Senhor tem um propósito na vida da Ana Clara. E por isso ela veio, por isso ela está aqui. E nós abençoamos os dias dela. Que ela cresça todos os dias na tua presença. Que ela jamais se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas que a vida dela seja totalmente consagrada ao Senhor. Esse ato que agora fazemos, juntamente com a sua mãe, com os avós, meu Deus, ele é apenas o início. Nós estamos aqui reconhecendo que a Ana Clara é do Senhor. Como a tua palavra diz, os filhos são herança do Senhor. E oramos, Deus, para que tu dê sabedoria para a mãe, para o pai, para os avós, para os tios, pelos professores que ela vai ter, Senhor, no decorrer da sua vida. Deus, em nome de Jesus, as amizades que ela vai desenvolver, Deus, que tu venha conectar ela com pessoas cheias da tua graça, cheias do teu Espírito Santo, que ajudem ela a viver todos os dias para a tua glória. Nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe. Ana Clara está abençoada. Deus te abençoe, filho. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmã. Parabéns. Ela é uma benção, olha. Glória a Jesus. Irmãos, tome assento. Se tiver uma água assim meio natural, me ajudará, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Quantas mães nós temos aqui hoje? Levante a mão se você que é mãe. Você pode dar um sorriso para Jesus. Hoje é esse dia que movimenta o mundo, né? A minha mãe nem aqui está, para você ter uma ideia. Está viajando. Está lá para Minas Gerais. Lá com a Ruth Clara e com a Ana Trícia Guzmão. E também a disse que foi, né? Que levou ela. Quero dizer para vocês que são agraciadas por serem mães. A Bíblia fala que, aliás, Salomão lhe fala que a mãe, ela se alegra com um filho que é justo. A mãe se alegra com um filho que é justo. E justo na Bíblia tem dois significados, e são literais. Primeiramente, significa ser justo no que diz respeito a ser honesto, a ser íntegro, a ser verdadeiro, a ser transparente. É a pessoa de boa índole. E eu acredito que essa é uma das maiores alegrias de uma mãe, é ter um filho justo nesse sentido. Mas nós sabemos que essa justiça, ela não salva, porque ninguém é salvo por obras. E o segundo significado de ser justo é ser justificado em Cristo Jesus.
é ser justificado pela fé em Jesus. Dizer para você que já tem o teu filho servindo a Jesus, que anda na revelação da graça de Deus, você já tem a dupla honra de ser mãe. Se você ainda não tem os teus filhos no caminho do Senhor, eu quero te encorajar a crer numa promessa, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Seja uma mulher como a avó de Timóteo. Paulo fala sobre essa mulher, sobre a avó dele, Lloyd, a sua mãe, se não me engano, Leonice ou Helenice, uma coisa assim. Mulheres de uma fé que contagiaram, ou seja, elas transbordaram, elas transmitiram a sua fé, e Timóteo se tornou um servo de Deus, um discípulo de Paulo. E nós temos na Bíblia 2 cartas escritas para Timóteo, e são cartas pastorais, que você creia que a tua casa, ela é do Senhor Jesus. O que Deus fez na tua vida, na verdade Ele não fez só na tua vida. Paulo fala que a mulher que é crente, ela vai santificar o homem incrédulo, e não só o homem, mas também os seus filhos. Acredite nessa palavra, e você vai viver a alegria de teus filhos sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, amém? Mas se você já tem no teu coração a certeza e a promessa para você, se você crê, você já pode se alegrar agora. Você e a sua casa já estão servindo ao Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que você cada dia seja renovado em fé, que você ame o Senhor acima de tudo e acima de todos, e em todas as épocas, em nome de Jesus, amém? Êxodo capítulo 33, essa é uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, para trazer aqui nessa noite. Repita comigo assim: atraídos pela glória de Deus. Bata no seu peito e fala assim: atraído pela glória de Deus. Versículo 18: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Espírito Santo, fala conosco, abre-nos o entendimento e renova, ó Deus, completamente, para que possamos viver nessa noite, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, tu és quem nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo que já nos foi também ensinado. Nessa noite, fala com cada coração aqui, que nada venha distrair os teus filhos, mas como o Senhor colocou no meu coração, que todos sejamos atraídos por tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, Moisés, ele foi um homem levantado por Deus para libertar o povo de Israel. E durante a sua trajetória ministerial, ou até antes da sua carreira ministerial começar, esse homem viveu experiências poderosas em Deus.
a começar do seu nascimento, ele já nasceu num ambiente de hostilidade. O decreto que Faraó havia dado é que toda criança deveria ser assassinada, morta, porque havia uma profecia que Deus iria levantar um libertador para o povo de Israel. Interessante que Faraó, crendo ou não, mas ele tomou providências para evitar essa profecia, como se pudesse, né? Como se pudesse. Mas me chama a atenção a astúcia dele. E nós aprendemos uma coisa muito importante com a trajetória de Moisés, ou com o seu nascimento. Nós acabamos de consagrar a vida da Ana Clara, e eu falei sobre a vida de Jeremias. A verdade, um texto que o próprio Deus falou para ele: antes que você viesse a ser concebido no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, e antes que tu viesse a nascer, eu já te constituí profeta às nações. Quando Deus falou isso para Jeremias, Deus está ensinando para Jeremias que antes de alguém vir ao mundo, ele estabeleceu um desígnio, um propósito, uma missão, um chamado, e essa pessoa ela vem para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. O diabo ele sabe de algumas coisas, ele não sabe de tudo, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, porque isso só o nosso Deus é. Só o Senhor é Deus eterno. Então só a Ele cabe saber sondar corações. Mas o diabo ele sabe de muita coisa, muita mesmo. A Bíblia fala que nós não devemos ignorar inclusive os ardis de Satanás. Ele é astuto, ele é sagaz, mentiroso, enganador. A Bíblia fala de vários nomes dele: destruidor, Belial. Ele é nojento, ele é o príncipe das moscas, ele é o que chamam hoje de o espírito da sujeira. Mas vamos lá, o diabo não consegue e nunca vai conseguir impedir que os propósitos de Deus sejam frustrados. Jó entendeu perfeitamente isso. Jó 42 vem falar sobre isso. Jó ele fala depois de ter uma experiência tremenda. Você sabe a história de Jó? Quem não sabe, dá uma lida depois, são 42 capítulos. Um homem de Deus que andava se desviando do mal, um homem íntegro, justo. Deus dá testemunho dele, um homem temente ao Senhor. Mas o diabo, ele pediu para peneirar, para provar Jó, e Deus permitiu. E Deus permitiu que ele tocasse em tudo que Jó havia conquistado, exceto na vida de Jó. E você sabe da história. Jó perde filhos, perde propriedades, ele perde a saúde. Ele continuou tendo 3 amigos e a sua mulher, que não ajudaram muito bem ele enquanto estava passando tribulação. Já viveu o que muitos de nós vivemos, se não quase todos, mas passamos por situações que, mesmo que os nossos amigos tentem nos consolar, às vezes a tentativa deles acaba ferindo um pouco mais. A mulher, por mais que tente resolver ou trazer uma palavra para resolver o problema, às vezes ela acaba aumentando. Foi o que aconteceu com Jó. Mas Jó teve uma experiência no final da sua prova, e ele fala uma coisa, conversando com Deus, questionando Deus, e Deus então faz muitas questões, ou levanta muitas perguntas para Jó. Jó não conseguia responder nenhuma delas. No final da conversa ele fala assim: eu sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus projetos serão frustrados. Você pode fazer essa afirmação? Levante a sua mão e fala assim: Deus, eu sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus projetos serão frustrados.
Você crê nisso? Você pode dar um brado de aleluias. Jó disse: nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos, eles te veem. Muitos são os que conhecem Deus de ouvir. Eles conhecem de ouvir pregações, conhecem de ouvir testemunhos, mas ainda não o conhecem pessoalmente. É interessante que Jó, irmão, Jó andava em obediência com Deus. Ele andava com Deus, um homem justo. Ele orava, adorava, inclusive fazia sacrifícios para que Deus guardasse os seus filhos, porque sabendo que os filhos poderiam ter pecado contra Deus, então ele era um intercessor, um homem de Deus. Mas ele fala: eu só te conhecia de ouvir, agora sim os meus olhos te veem. Agora vamos lá para a vida de Moisés. Ele nasce nesse contexto hostil, um imperador tentando anular ou impedir o cumprimento de uma profecia. E como já falamos, Satanás jamais vai conseguir impedir o que Deus tem projetado. Mas não quer dizer que ele não vai tentar. Ele tenta, e ele tenta com persistência. Ele tenta contra a vida de Jesus, exatamente para que Jesus não cumprisse o propósito que ele veio fazer, que foi buscar e salvar o perdido. Ele continua agindo na vida e contra a vida de todas as pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 8, se eu não estou equivocado, ele fala: o vosso adversário, o diabo, ele anda rugindo como leão, e ele fala ao derredor, buscando tragar a quem ele possa. Ele continua agindo da mesma forma, mas acredite, e no seu coração, nada vai impedir o propósito de Deus de prevalecer. O que Deus tem para a tua vida vai prevalecer. A vontade de Deus é soberana, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Deus está vigiando agora sobre o que Ele prometeu fazer na tua vida. Deus está vigiando agora sobre o que Ele designou para você viver nessa terra. Moisés estava debaixo dessa proteção, e Deus providenciou naquela época que ele vivesse. Muitos morreram. Meu Deus, quantas crianças morreram. Muitas crianças morreram. Muitas mães choraram a perda do primogênito dos homens. Mas Deus guardou a vida de Moisés. Então, se você já viu na vida de Moisés a mão de Deus o tempo todo, desde o seu nascimento, ameaças, conspirações, mas você vê a mão de Deus, o favor de Deus, guardando e protegendo ele. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, Deus tem te guardado, Deus tem guardado a tua vida, e é por isso que você está aqui, e você não será mais o mesmo a partir dessa revelação. Eu estou vendo a glória de Deus sendo revelada aqui nesse momento. Eu estou vendo a glória de Deus descendo aqui nesse ambiente, nesse momento. E se você está aqui, irmãos, a tua vida nunca mais será a mesma. Deus guardou todos os dias da tua vida e vai continuar te protegendo. Agora vamos lá. Moisés, ele foi abençoado. Você vê a providência de Deus usando a filha de Faraó para ver ele ali sendo levado por um cestinho nas águas, e ela então se encantou com a criança, adotou a criança, contratou a própria mãe de Moisés, a Joquebede, para ser a sua ama, para criar.
para educar. Olha como Deus cuida desse homem. E ele cresce sendo instruído na palavra de Deus. Ele cresce sendo instruído no temor de Deus, como um judeu, vivendo como um príncipe do Egito, como filho de Faraó, mas sendo educado nos princípios do seu povo, do povo judeu, do povo de Deus. Entendeu cedo que ele havia sido designado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito. E ele inclusive tenta se manifestar, ele se posiciona. Moisés, ele mostra que ele era um líder, ele se posiciona, ele era proativo. Quando ele viu dois judeus, aliás, um judeu e um egípcio brigando, ele defende o judeu. Ele mata um egípcio para defender. E o judeu fala assim, depois, esse foi o primeiro fato. Depois ele vê dois judeus brigando. Ele tenta dizer, que é isso? Não briguem, vocês são irmãos, nós somos irmãos. E aí um deles disse assim, quem tu pensas que é? Tu pensas que tu é o nosso libertador? Irmãos, o diabo sempre vai usar também a boca de pessoas para gerar dúvida. E ele fala assim, ou tu vais fazer comigo, com a gente, como tu fizeste com o Egito. E aí diante disso Moisés fala assim, eita, vão saber que eu matei um egípcio. E foi aí que ele fugiu. E ele tem uma experiência de isolamento forçado. Ele vai para o deserto, e no deserto ele teve ali a graça de encontrar Jetro, se casou com a filha de Jetro. E um dia ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ele fala que ele viu uma sarça, e a sarça ela queimava. E segundo todos os estudos, é uma coisa mais comum, é uma sarça queimar no deserto, por causa do calor. Então literalmente pega fogo. Mas o que aconteceu com a sarça que Moisés via era diferente, porque a sarça, apesar de estar queimando, ela não era consumida pelo fogo. Então ele viu uma maravilha, ele ficou maravilhado. Tente imaginar o que Moisés viu: uma árvore pegando fogo, mas a árvore continuava ali, verde, viva, ela não era consumida pelo fogo. Quando Moisés viu aquilo, ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele ouve o Senhor. Deus chamou a atenção de Moisés, e Deus está chamando a atenção dos seus filhos o tempo todo. O que Deus está fazendo e que de repente você não está percebendo? O que Deus está operando e que você não está tendo sensibilidade para notar? Que é Deus chamando a tua atenção. É interessante porque Deus ele usa algumas coisas para chamar a nossa atenção. Nem sempre vai ser algo assim tão extraordinário como essa sarça que ardia e não era consumida, que Moisés ele viu. Às vezes Deus permite que cisternas elas sequem nossa vida. Cisternas são fontes, mas não são fontes. Cisternas precisam de alguma fonte de água para colocar água sobre ela, como se fosse a nossa caixa d'água hoje. Lá em casa eu tenho uma cisterna, e ela recebe água da rua e joga para a caixa d'água, e que atende toda a nossa casa. Aqui na igreja também temos uma aqui bem debaixo, que sobe lá para cima e que atende todas as demandas de água. Às vezes Deus permite que algumas coisas elas faltem em nossa vida, para chamar nossa atenção. Existem pessoas que infelizmente eles não vão se voltar para Deus, sem antes que Deus permita que elas sofram algumas frustrações, algumas decepções. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de se voltar para Deus. Sabe por que Deus é Deus? Eles precisam, às vezes, de uma prova, de um deserto, de um aperreio, de uma situação que eles não têm mais força. Homem algum consegue ajudar. E alguns nessas horas,
eles deixam de ser ateus e se tornam verdadeiros crentes em Deus. Eu tenho visto como Deus, Ele se revela para cada pessoa. Eu tenho orado inclusive: Jesus, a salvação pertence a Ti, te revela aos homens. Porque se Jesus não se revelar aos homens, os homens vão continuar perdidos, irmãos. Se Jesus não se manifestar, ninguém se volta. Ninguém. Impressionante, nós estamos tão carentes da glória de Deus que por si próprio nós não conseguimos nos voltar. Eu tenho orado inclusive pela igreja, porque a igreja, para orar, para jejuar, para estar em cultos, se Jesus não atrair, se Jesus não se manifestar, não vem. Observe, que horas você chegou hoje no culto? Olha a luta que você travou para chegar aqui. Quantos aqui chegaram antes de começar o culto? É uma guerra espiritual, irmãos. Mas alguns nem discernem que é uma guerra espiritual. Alguns se embaraçam, não deixam os embaraços, aliás, e vão levando, vão fazendo. Alguns vêm para culto como se fosse cumprir uma tabela. Mas hoje Deus vai chamar a tua atenção e você vai perceber a sua glória. Observe na vida de Moisés. Esse homem teve livramento no seu nascimento. Ele teve percepção do chamado. Ele até tentou se posicionar. Não era a hora, não era o tempo e não era a forma certa como ele agiu. Mas ele estava mostrando já que entendeu o chamado de Deus. Mas ele estava agindo na sua força, na força do seu braço. Aí Deus mostrou para ele assim: não, para fazer a minha obra não se faz no tempo do homem. Para fazer a minha obra não se faz na sua capacidade. Tem que aprender a depender de mim. Deus coloca Moisés numa rota de aprendizado para que ele aprendesse a ter total dependência do Senhor. E essa experiência foi tremenda. Deus chamou, e quando ele chega próximo da sarça, a Bíblia fala o seguinte, que ele ouve uma voz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E nessa hora Moisés, ele obedece, ele reconheceu o Senhor, e ele se curva. Pelo menos na Bíblia é a primeira vez que se fala dessa experiência de Moisés. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Nós não sabemos exatamente a idade que Moisés tinha, mas alguns estudos afirmam que ele tinha pelo menos 80 anos aí. Ele tinha passado 40 anos no deserto. Quando ele foge, ele tinha 40 anos e ficou 40 anos no deserto. E agora Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, ele tem um diálogo com Deus. Foi aqui que Deus o chama. Foi aqui que Deus o convoca, dá toda a revelação da missão dele. E você vai ver no diálogo de Moisés com Deus que ele apresenta várias escusas, desculpas para ele não libertar o povo de Deus. E você vai ver que Deus vai mostrando para ele sinais poderosos. Foi o primeiro homem na Bíblia que conheceu o nome do Senhor, que conheceu Deus e conheceu o nome do Senhor. Foi para ele que Deus revelou o nome dele, Yahvé, ou Jeová. Na verdade é impronunciável o nome. A teologia chama de tetragrama. São 4 vogais. Aliás, 4 consoantes. E aí entra 2 vogais, que é para ter a pronúncia de Jeová ou Yahvé. E Deus fala assim: você vai dizer para Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Deus diz o seguinte: você vai dizer para o povo de Israel que o que eles precisam, eu sou. Tudo o que eles precisarem, eu vou manifestar, eu vou suprir na vida deles. Moisés, ele conheceu o Senhor, ouviu a sua voz. E você vai ver a história de Moisés. E eu preciso que você caminhe comigo nesse raciocínio.
Quantos milagres Deus operou para libertar Israel da escravidão do Egito? Alguém lembra? Quantos milagres? Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar. Isso é matéria da escola bíblica de férias. Deus operou 10 maravilhas, os 10 milagres. A Bíblia fala de 10 pragas, mas são 10 milagres. Cada milagre Deus estava confrontando os deuses do Egito. E cada maravilha daquela que Deus operou foi mostrando quem Ele é. Ele é Deus único, Deus eterno. Agora você vai ver Deus usando Moisés de forma tremenda. Você vai ver Moisés abrindo o mar vermelho, o povo passando em terra seca. Você vai ver Moisés depois estendendo o seu cajado, e esse mar se fecha e mata um exército inteiro que conspirava contra o povo de Israel. Você vai ver Moisés fazendo milagres no deserto, irmão, milagre tremendo, milagres incríveis. Agora bem aqui, é uma virada muito importante, porque quando chega nesse momento, isso aqui está no meio de um contexto, quando Moisés, ele sobe para interceder pelo povo, porque o povo havia se corrompido. Moisés estava clamando a Deus, buscando a Deus, e o povo que já tinha visto tudo que Deus tinha feito, milagres tremendos, salvação, livramento, mas eles não tinham conhecimento de Deus, não conheciam o Senhor. E esse povo se desvia rapidamente. Deus resolve no seu coração eliminar completamente essa nação. Você precisa olhar um pouquinho para o capítulo 32. O versículo 30 fala o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que me tens escrito. Moisés está intercedendo pelo povo, um povo que viu muita coisa, irmãos, junto com Moisés. Pare e pense um pouquinho, o que Deus já fez na tua vida? Quantos milagres Deus já operou na tua vida? Quantos livramentos Deus já fez na tua casa? Quantas bênçãos, se é que você pode contar? Só o fato de você respirar já é um milagre. Só o fato de estarmos aqui, meu Deus, é muito milagre. Nós estamos cercados de milagres, irmãos. Às vezes a gente fala assim: rapaz, é um milagre estar vivo. É de fato. Pastor, eu lembrei do pastor Brito aqui, adoeceu e sofreu demais, e para o médico já descobrir a doença, já foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou, porque nada, ninguém conseguia, todos os tipos de exame não mostrava nada. O homem sofrendo demais, e depois que foi visto o que era, fez a operação, e o médico disse para ele: você é um milagre, você está vivo é um milagre, não era para você estar vivo. E passou um tempo, ele estava sentindo muitas dores, voltou no médico, o médico disse: essa dor aí não é nada, você não era nem para estar vivo, você é um milagre. Mas você não precisa de uma experiência como essa para reconhecer que você está vivo já é um milagre. Estar vivo já é um milagre, irmãos. Quando eu tinha 35 anos, eu li um livro de Joyce Meyer chamado Coma Biscoito e Compre Sapatos. É uma mulher, então mulher gosta de sapatos.
Lá em casa quem gosta de sapato sou eu. Aqui ainda não gosta tanto. E essa mulher de Deus, ela ensina sobre a importância de valorizarmos ou celebrarmos a vida. Ela fala, eu não consigo até hoje lembrar, né? Mas os estudiosos sabem, quem estuda um pouquinho de ciência, de biologia sabe, quantos quilômetros tem no nosso corpo de veia. São quilômetros, não são metros, que eu não sei falar agora. Se alguém souber, fala para nós. Mas ela fala o seguinte, o que é curioso é que cada batida do teu coração faz com que esse sangue circule por todo o teu corpo. É a vida o tempo todo. E ela disse assim: como é que você não consegue agradecer por estar vivo? Como é que você consegue murmurar da vida? Eu li esse livro mudou a minha mentalidade. Deus começou a gerar em mim um coração cheio de gratidão, e eu celebro a vida. Eu amo viver, diga assim: eu amo viver. Você ama viver? Pedro fala: se alguém quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal. Não murmure pelos dias maus. Celebre o fato de você estar vivo. Celebre o fato de que Deus tem promessa para a tua vida, e Ele vai cumprir todas elas, se você se mantiver na sua presença. Deus está ensinando para Moisés, irmãos, e para o seu povo o tempo todo, mas eles não aprenderam. Eles se desfiaram. E é nesse contexto que Moisés intercede, porque Deus estava resolvido em eliminar o povo totalmente. Totalmente. Moisés, eu vou destruir, eu vou aniquilar esse povo, e eu vou fazer de você uma grande nação. Versículo 33 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Ezequiel entendeu perfeitamente isso. Ele fala: a alma que pecar, essa morrerá. Deus então fala assim: quem pecar contra mim, eu sim, a este eu vou riscar do meu livro. E Deus fala assim: vai pois agora, conduz este povo para onde eu te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram um bezerro que Arão tinha feito. Irmãos, Moisés, ele sabia o que era, vamos falar assim, a cooperação dos anjos. Moisés tinha vivido experiências que nenhum homem tinha vivido, Alexandre. Nenhum homem. Agora, quando Deus fala: eu não vou contigo, eu vou enviar o meu anjo. E Deus fez promessas para ele. Sabe o que Moisés fala? Não, Senhor, se o Senhor não for adiante de nós, eu não me movo daqui. Senhor, se tu não te manifestar, se não for tu mesmo, eu não dou um passo daqui. Moisés, ele já tinha vivido muito de Deus, irmãos, mas aquele homem, ele tinha uma sede, uma fome. Ele queria conhecer a glória de Deus. Tem muita gente que ele se limita, e você deve com certeza se alegrar, se contentar. Você deve agradecer por tudo que Deus faz, por quem Ele usa na tua vida. Mas seja como Moisés, tenha discernimento. Deus, Ele faz ofertas. Ele fez uma oferta para Moisés. Moisés, é o seguinte: o meu anjo, ele vai adiante de você. O meu anjo vai estar contigo, Moisés.
Deus está falando com um servo que já tinha visto muita coisa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que já viveu muito de Deus na sua vida. Agora preste bem atenção, porque Moisés, no seu diálogo com Deus, a partir do versículo 12 do 33, você vai ver essa conversa. É quando ele começa a falar com Deus. No 15 ele fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés recusou o anjo. Moisés, ele sabia que Deus tinha algo mais, algo superior, algo sublime. Quem tem consciência de que Deus tem algo mais? Quem tem consciência de que Deus, ele tem uma glória maior? Por favor, entenda, nós nesse aspecto temos que ser inconformados, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa, que o mais de Deus, ele é para quem quer mais dele. O mais de Deus é para pessoas que, como Moisés, ele não quer apenas anjo, ele não quer apenas um ser angelical enviado por Deus, ele quer o próprio Deus, ele quer a própria presença de Deus. Moisés, ele fala: Senhor, não faça a gente subir daqui. E ele então começa a fazer a oração muito ousada, uma oração intrépida, uma oração muito corajosa. Ele pede para Deus: me mostra a tua glória. Moisés nos mostra, ou é um exemplo de uma pessoa que tinha uma vontade de conhecer a glória de Deus, e ele se movia exatamente nessa vontade. O Salmo 27, versículo 4, o autor escreveu: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei. E ele fala: eu quero contemplar a sua formosura, eu quero habitar nos atos ou no templo do Senhor, eu quero aprender na sua presença. Quantos podem fazer essa oração? Quantos têm essa oração no coração? Quantos de fato desejam conhecer mais de Deus? Queridos, o mundo, ele tem uma glória. O mundo, ele tem uma glória. Mas a glória de Deus, ela é superior à glória do mundo. Tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo propõe, é sedutor, é encantador. Eu ouvi esse dia o testemunho de, chama MC, né? Um jovem do funk. E ele foi uma criança, um adolescente que cresceu nesse ambiente de glória, de culto, célula, mas que foi para o mundo, se tornou famoso, muito famoso. Mas agora ele conheceu Jesus. Ele abriu mão de cantar as músicas seculares ou músicas mundanas, porque agora ele conheceu algo maior do que o que ele tinha vivido no mundo. Ele conheceu riqueza, fama, dinheiro, mulheres, lugares, mas ele não conhecia Jesus. Jesus é maior do que qualquer coisa, irmãos. Às vezes eu fico encabulado com um crente que ele é um crente, mas parece que não é crente. Ainda tem prazer em ouvir músicas mundanas, tem prazer em estar em ambientes que não tem nada de Deus. Nada, às vezes nada. Quantos se embriagam horas e horas e dias e dias, se alimentando de coisas mundanas, e quando era do culto estão abrindo a boca com sono, pesados, não consegue orar, não consegue fazer propósito, são igual os discípulos de Jesus, não consegue orar 1 hora sequer, não consegue.
não consegue estar, a não ser que tenha uma festa, uma convocação. Eu vim aqui nessa noite para dizer que a glória de Deus, ela continua disponível. Jesus continua chamando, e Ele que atrai, irmãos. Mas o mundo também está chamando a tua atenção. Mas que a glória de Deus, ela seja a tua busca em nome de Jesus. A glória de Deus, ela é a soma de todos os atributos de Deus, irmãos. A glória de Deus é tudo o que Ele é. E por mais que você, como Moisés, já tenha conhecido muito de Deus e vivido muito de Deus, mas Deus tem mais para a tua vida. Eu não sei quantos aqui tem essa sede dentro do coração. Eu não sei quantos aqui tem essa fome por Deus. Mas eu vou saber a partir de hoje, porque eu vou começar a te ver na sala de oração. Eu vou começar a te ver a chegar aqui 5 da tarde para ficar buscando mais da glória de Deus. Eu vou começar a ver aqui pessoas que vão ficar depois do culto no altar buscando a Deus. Eu falo isso, eu faço isso com muita frequência, irmãos. Deus me deu a graça de não ficar falando do meu passado. Eu fiz muito isso. Quem me conhece sabe o que eu fazia. Essa semana passada alguém me viu chegando, acho que foi o Leilson. E ele falou: você faz isso a vida toda. Ele me viu, quando jovem. Eu disse: Deus me chamou para a sua glória. Eu sou atraído pela glória de Deus, cara. Deus me deu a graça de não ficar, vamos lá, pastor, orar, tem que orar. Não, irmãos, a glória de Deus, ela é sublime. Eu estou sentindo ela aqui. Eu não abro mão disso aqui nunca, irmãos. Eu já conversei com a minha esposa. Há mais ou menos uns 3 anos atrás eu tive uma revelação. É como se eu tivesse nascido de novo. Eu fiz uma entrega para Jesus. Eu passava por uma luta tão grande. Era uma luta terrível, uma guerra espiritual. E o diabo, ele usa muito a racionalização. Eu tinha direitos e tinha todas as razões. Então eu ficava reivindicando. Mas aquilo me causava sofrimento, era uma ferida. E um dia Deus teve misericórdia e me fez entender sobre oferta num nível que eu não havia entendido ainda. E eu disse: Jesus, eu entrego a Ti esse meu direito. Eu entrego a Ti essa minha razão. Eu tenho razão, eu estou certo. Mas eu entrego a Ti, por amor a Ti. Porque se eu não entregar para Ti, isso vai fazer eu me afastar de Ti. E o que eu mais quero é a Tua presença. E quando eu fiz essa oração, Deus abriu o meu entendimento. E Deus estava esperando, na verdade, que eu fizesse aquela oração. E eu disse para minha esposa: eu tive um encontro com Cristo. Nada nesse mundo importa para mim. E mudou a minha vida, irmãos. Mudou-me completamente. Só que eu sei que Deus tem mais. Eu estou buscando esse mais de Deus que eu nem sei o que é. Tem uma música, a música fala mais ou menos assim, né? O que fazer quando Ele vier? O que fazer quando Ele vier? Eu não sei o que eu vou fazer, irmãos. Viu, Socorro? Não tem como saber. Mas quando Ele vem é diferente, irmão. Mas quando Ele vem é diferente. E quando Ele vem, irmãos, você não sabe o que fazer. Você só tem que adorar. Se tem alguém nessa noite como Moisés, que está recebendo de Deus, não pode deixar que o meu anjo vá na tua frente.
e você está sendo inteligente como Moisés. Deus, eu não quero anjos. Se a tua presença não for, não me faças me mover. E Moisés roga: me mostra a tua glória. A resposta de Deus foi: ninguém vai ver a minha face e viverá, porque nenhuma carne viverá depois que me ver. Mas eu vou ter misericórdia de você, eu vou ter bondade de você, eu vou permitir que tu veja as minhas costas, eu vou te proteger, e quando eu passar, tu vai me ver pelas costas. Só que você sabia que Moisés, ele teve essa oração respondida? Quer saber? Jesus, ele está no monte, e ali está Pedro, Tiago e João. E naquela ocasião, naquela noite, naquele momento, Jesus conversava com Moisés e com Elias. Moisés teve a sua oração respondida. Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Colossenses capítulo 1 vai falar sobre ele. Ele é a glória de Deus. E Moisés conversava com Jesus. Moisés e Elias, os apóstolos ficaram tão impressionados. Eles viram aquilo ali. Eles não viram Moisés e Elias, mas eles viram que era tão forte a glória de Deus sobre Jesus. Eles falam: Jesus, vamos fazer aqui uma tenda, uma para ti, uma para cada um de nós. Jesus fala assim: não falem nada do que vocês estão vendo aqui, porque ainda não é chegada a hora. É interessante porque você que está aqui nessa noite, você tem sido despertado por Deus. Deus tem chamado a tua atenção, e você sabe exatamente o que está acontecendo contigo. Só você sabe a luta que você está passando. Mas eu vim aqui para dizer nessa noite: Deus não vai apenas abençoar a tua vida, Deus não vai apenas transformar a tua situação ou mudar a tua causa. Deus vai revelar a própria glória dele para você. Irmão, existem provas e lutas que Deus não mexe nelas, porque elas têm uma importância. Elas nos empurram para mais perto dele. Elas são ambientes ou estratégia que nos leva a conhecer mais de Deus. E chega uma hora que você experimenta tanto da glória de Deus, que aí não precisa mais de luta, não precisa mais de prova, não precisa mais de empurrão ou de encorajamento. Não precisa. Só a glória te satisfaz, e só a glória atrai o teu coração. Eu fico olhando às vezes o que as pessoas fazem pelo que elas amam, pelos que elas são apaixonadas. Elas investem. Hoje o Palmeiras estava jogando em Belém do Pará, Palmeiras e Remo. Algumas pessoas viajaram para lá para assistir pessoalmente, pegando chuva, mas estão lá porque é o jogo do time do coração. O que você está fazendo por mais da glória de Deus? Qual foi a última vez que você disse: não, hoje eu vou fazer uma vigília para buscar a glória de Deus? Não, hoje eu vou fazer um jejum porque eu quero a glória de Deus. Você não veio orar porque você quer dom espiritual, ou quer cura divina, ou milagre. Não, você só quer a glória de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está recebendo essa mensagem? Fica de pé no seu lugar e já abre um propósito aqui nessa noite. Pelo menos dizer: Deus, eu quero ser atraído por tua glória. Dizer: Deus, atrai o meu coração para a tua presença. Eu não quero ser vencido pelo mundo, eu não quero ser vencido pelos encantamentos desse mundo.
eu quero ser atraído por tua glória. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A maior manifestação da glória de Deus não foi no Sinai, com raios e trovões, foi na face de Jesus Cristo. Jesus crucificado ali na cruz do Calvário, e quando ele suspira e disse: Tetelestai, está consumado, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo, e naquele momento foi inaugurado o acesso a todos ao trono da glória de Deus. E todos que têm no seu coração a convicção de que a cruz de Cristo, é o poder que salva, esses experimentam a glória de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, e foi aberto o acesso ao trono da glória de Deus. Você só fica fora se você quiser, mas já está aberto o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer conhecer a glória de Deus, então aproveite, porque já foi aberto, irmãos. E nessa noite eu convido você que está aqui nesse lugar, a você que Jesus está se revelando para você. Ele acabou de falar comigo aqui. Algumas pessoas estão sentindo o coração bater forte, como nunca bateu. É Ele te chamando de novo. Você que está aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui para esse encontro com Ele. Ele chamou a tua atenção, te despertou, te trouxe aqui. E como Moisés, que você diga: Senhor, eu quero ver a tua glória. E a glória de Deus é Jesus Cristo. Enquanto a gente vai estar cantando, você vai sair do seu lugar. Eu vou estar aqui no altar esperando por você. Eu vou estar aqui para orar com você, juntamente com a igreja. E haverá renovação na tua vida. Haverá curas e restauração. E você vai sair daqui avivado nessa noite, em nome de Jesus. A igreja que está comigo, que está despertada, que se posiciona nessa noite para viver essa revelação, faça propósitos. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para a tua vida. Mas como Moisés, diga: Deus, me mostra a tua glória. E se você está vivendo de glórias do passado, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem mais para a tua vida. E descerá sobre ti o Espírito Santo. E descerá sobre vós o Espírito Santo. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida, irmão. Mas só vai viver quem se dispõe e dizer: Deus, eu quero mais da tua glória. Sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que nessa noite quer reconciliar com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui dizer: Deus, eu quero a tua glória. Existe muito mais de ti. Eu sei que existe mais. Existe mais. Existe mais os céus para esse lugar. Existe muito mais. Existe mais fogo e glória. Mais fogo e glória. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, nós queremos te ver. Eu quero conhecer Jesus. Esse é o meu desejo. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais, ele é o mais belo, eu sei. Milhares de milhares. O meu amado eu sei que ele é. Milhares de milhares. O meu amado eu sei. Milhares de milhares. Yeshua. Diga o nome dele. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos invocar. Yeshua. Yeshua. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Yeshua. 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 O meu amado. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo que milhares, que milhares. O meu é mais prazeroso do que o mundo pode oferecer. Eu não abro mão da sua glória, não abro mão da sua presença. E eu sei que existe mais, existe muito mais, existe muito mais. Eu sei, existe um lugar mais fundo em ti. E eu sei, Senhor, mais fundo na tua presença. Eu sei que existe, como a tua palavra diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Milhares de
igreja canta, milhares de milhares, o meu amado. O meu amado é milhares e milhares. Glória a Jesus. Com as suas mãos levantadas. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o Deus que sonda corações. Tu és o Deus que fortalece, que renova. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Atrai os nossos corações para Ti, Senhor. Atrai os nossos corações para Ti, Jesus. Sim, Senhor. Desperta. Desperta-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos aqui, Senhor. Ore ao Senhor, querido. O mundo, ele é sedutor. O quanto você tem se embriagado com o mundo. Não vos embriagueis com o vinho. O que está embriagando você? A Bíblia fala, mas enchei-vos do Espírito, porque nele não há dissolução. Você sabe como você está. Deus está chamando você, Deus está atraindo você. Mas você tem que dar um passo, você tem que escolher, corresponder, interagir. Que o teu coração entre nessa dimensão de viver para a glória de Deus. Eu quero te convidar a orar pelas crianças e também por adolescentes, pelos jovens. Ore ao Senhor. Continue com os teus olhos fechados, mas ore. Semana passada eu fiquei sabendo de alguns adolescentes que estão vivendo uma confusão, uma crise de identidade. E depois que eu vi aquilo, e mais uma vez eu fui incomodado. Precisamos interceder. Precisamos orar mesmo. Precisamos de um coração que ama a glória de Deus e crer que ela vai encher toda a terra. Quando você olha para as pessoas que estão nesse mundo, irmão, enganadas, seduzidas, embriagando-se. Não estou falando de embriaguez, de bebida, mas se embriagando com tudo que o mundo tem. Fica muito evidente que se o Senhor não se manifestar, se a glória de Deus não se revelar, não vai ter libertação. Mas a intercessão, a oração, o clamor de uma mãe, o clamor de um pai, o clamor, ele tem resposta. Clama e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então mais uma vez eu te convido, ore pelas crianças.
ore pelos adolescentes. Muitos estão dedicando muitas horas em jogo, assistindo séries, maratonando, mas que não conseguem pegar a Bíblia sequer uma vez. Muitos não conseguem vir para culto. Talvez você está aqui, os teus não estão, e você está amando o Senhor, você está de fato cheio de Deus. Então nessa unção que está sobre você, profetize avivamento sobre a tua casa, profetize avivamento sobre as vidas. Nós já fomos justificados, igreja. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós já somos livres. A nossa pátria é o céu, mas temos uma missão, e a missão é alcançar o perdido. Então eu te convido a clamar nessa noite por almas, para que Deus revele a sua glória aos perdidos. Creia e declare nessa noite que haverá sim salvação. Nós abençoamos as crianças, abençoamos os adolescentes desta cidade, no nome de Jesus. Abençoamos os jovens desta cidade. Que haja um despertamento, Senhor. Que haja um grande avivamento em nome de Jesus. Sim, Senhor. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por me salvar e me dar vida eterna. Eu me rendo a Ti. Usa a minha vida conforme a Tua vontade e me enche com a Tua glória. Diga: Jesus, eu quero Te conhecer. Revela-te a mim. Revela-te para a minha família. Espírito Santo, me faz lembrar todos os dias quem eu sou em Cristo Jesus, o que eu posso em Cristo Jesus, o que eu já tenho em Cristo Jesus. Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas e usa a minha vida. Seja comigo em todo tempo e em todos os lugares. Espírito Santo, não me deixes pecar contra a glória de Deus. Não me deixes desprezar a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Eu quero mais da glória de Deus. Com as suas mãos levantadas, com as suas mãos erguidas, não porque eu estou falando, mas porque você se rende a Ele, mas porque você entende que há um peso de glória que está sendo revelado para você. Há um peso de glória que vai ser revelado para você. Escute, eu estou declarando que há um peso de glória que vai ser revelado. Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que vai ser revelado a nós. Eu não sei qual é a prova que você está vivendo, passando. Eu não sei qual é a tribulação que te oprime, que te sufoca, mas ouça o Espírito Santo. Há um peso de glória que não se compara com o que você está passando. Então atente para as coisas que os olhos não veem,
porque o que os olhos veem são temporários, mas o que os olhos não veem são eternas. E é isso que Deus tem para a tua vida. Sai desse lugar nessa noite com essa convicção, e como Moisés, que o teu clamor seja: mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória, Senhor. Sim, Deus vivo, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a casa de cada um, que o Senhor abençoe, Deus vivo, a semana dos teus filhos, que o Senhor abençoe, Deus vivo, os negócios, os projetos, mas que acima de tudo, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha despertar a tua igreja para buscar mais e mais da glória de Deus. Assim eu oro, Deus, e assim eu creio, em nome de Jesus.